Estamos vivos, aqui agora brilhando como um cristal. Somos luzes que faiscam no caos. E não, aí que tá a mágica, meu irmão. Daqui agora no ar que rodeia no som. Considerações que eu, para embalar a aula, deixei para agora, mas eu vou procurar ser breve, né? Cometi um erro, uma gafe, né? Como que o Jornal Nacional fala quando ele fala cometemos um erro na edição anterior, né? O nome do Kardec não tem nada a ver com o senhor Baldinho, gente. Como ele sempre conheceu ele por Kardec, e eu naquele artigo vi casa do senhor Baldinho, eu achei que o nome dele era Baldinho, mas isso é irrelevante. Mas o nome dele, para a gente corrigir, a gente põe nessa aula. O nome do senhor Kardec era Hipólite Leão Denizar Rivail. Esse é o nome verdadeiro do Kardec. Allan Kardec é o pseudônimo que ele anotou. Já faz umas 3 aulas que a gente está citando ele, que engraçado que lançou um filme no cinema e agora Allan Kardec. É lógico que ele é um filme tão água com açúcar quanto o filminho Nosso Lar, porque quem lê o livro Nosso Lar vê que é bem mais denso. Mas eu estou indicando para vocês, não, Nosso Lar, quem já leu, leu, quem não leu, deixa para lá. Se tiver curiosidade, quiser ler, né? Não tem problema, mas não é o foco do nosso estudo. A segunda consideração que eu queria falar é sobre Cristo e presença. Eu falei isso na última aula, mas passou meio despercebido. A presença de Deus é Deus onipresente, certo? E Cristo é o indivíduo, Cristo ou Buda, ou consciência crítica ou consciência Buda, é o indivíduo humano que chegou ao ponto de individuação em que ele renasceu pelo Espírito. Então ele é capaz de compreender e em algum grau perceber a presença de Deus como sua própria consciência. Não como própria consciência, ele sendo um ser isolado, com poder, de ego. Não, ele é um com o todo. Então o ser que se torna consciente disso, ele é um Cristo ou é um Buda. Então todo mundo é búdico ou é crístico. É da natureza do ser humano, é a centelha, certo? É o self. Então por que Cristo é sinônimo de presença ou de onipresença? Porque é o indivíduo capaz de perceber e conhecer a onipresença. Ele intelectualiza, ele abstrai, compreende aquilo e vivencia aquilo como realidade e verdade. Então, Cristo e presença. Cristo é consciência da presença, é um indivíduo desperto, consciente da presença. O indivíduo desperto, consciente da onipresença, ele não teme, não julga, não critica. Para ele não há luta do bem contra o mal. Então, se ele ainda está na luta do bem contra o mal, ele é criatura humana e não filho de Deus. Porque o Filho de Deus renasce pelo Espírito por compreender onipotência, onisciência, onipresença. E na onipotência e onipresença não há mal, certo? Um outro apontamento curtinho que eu fiz aqui, gente, ninguém quer este negócio. Não se entusiasme em querer ajudar, ensinar, indicar. Percebeu receptividade, indica uma aula, indica um áudio do Regis, indica um áudio maior do Caminho Infinito, né, em português, certo? Indica a leitura do livro, passa o link do livro, passa o link da nuvem, indica alguma coisinha mais leve de mecânica quântica, dependendo da receptividade do indivíduo. Seja o testemunho, reconheça o Cristo no outro e fique na consciência da presença, na paz do Cristo. Confie, certo? Desenvolva esse grau de compreensão. A confiança não é uma confiança conformista, é uma confiança por grau de compreensão. Compreendo que é assim o Cristo está em mim. É uma realidade. Há um Cristo em mim que vai à minha frente, plana e prepara os meus caminhos, que é minha própria consciência disso. Então a gente vai desenvolvendo esse comportamento, observando a sociedade, observando o entorno. É assim que Cristo volta à Terra. Volta na consciência de cada um, como seu próprio Cristo individual. Né? Senão seria mentira o que ele falou: o reino de Deus está dentro de vós, vós sois deuses, um dia podereis fazer tudo que eu posso e muito mais. Muito mais? Ah não, mas isso aí é impossível, viu, Joel? E o Braulandone e outros. Então, que nem eu falei, né? Se cada um vira o testemunho vivo
Se cada um vira o avatar de sua própria vida, é o início de um testemunho. Dali para frente, com o avanço na prática, vem mais. Mais o quê? Mais para a sua vida e mais para o entorno. Porque o indivíduo que vive essa prática, abandonando isso daqui, ó. O que aconteceu? Eu esbarrei no mouse aqui, o negócio correu lá para baixo. A presença falando, vamos com isso. Aqui, ó. Não teremos vencido o mundo enquanto mais buscarmos seus prazeres, menos desejarmos suas dores. Então a prática da presença é o oposto disso. Então eu vou renascendo pelo Espírito, porque o ego vai morrendo, e eu vou tendo essa visão de aceitação da sombra do inconsciente coletivo, da sociedade, da problemática da vida humana, que não está interessada nisso. Ninguém quer. Às vezes a gente vai conversar com alguém que é de determinada religião, de determinado segmento, o indivíduo vai negar. E se você insistir, ele vai bater de frente com você e vai se levantar contra você. Ok? Por isso que o Cristo fala na última frase do Sermão da Montanha lá, que aqueles que defenderem a minha verdade serão perseguidos. Primeiro que a gente é perseguido pelo próprio ego, que é o inimigo dentro de nós. Né? Então, ninguém quer isso. Vamos na manha. É melhor para a prática. Nos torna mais receptivos à presença, mais compreendedor. A própria presença nos favorece de ter essa compreensão do ninguém quer. Porque só vai querer o receptivo. O receptivo é aquele que não aguenta mais. Ele já se encheu. Ele não aguenta mais o conformismo, a barganha. Ele desconfia, ele tem preparo. Ele adquiriu um nível de maturidade espiritual ou de um nível de informação para desconfiar que tem algo errado. Ok? Então ninguém quer. Não se preocupem com isso. A coisa está mudando sim, estamos passando por catarse coletiva, inevitável, porque é o que? É uma tempestade do inconsciente coletivo. É lei da natureza. Né? Não faz calor, sobe os vapores, forma nuvem, chove. Então no calor da emoção, da ignorância humana, sobe o vapor da sombra e cai como uma tempestade sobre a sociedade. Né? Então, inevitável a catarse coletiva. Então, como ninguém quer, aguardemos o desenrolar dos fatos e a ampliação do conceito, do trabalho, através de cada praticante. Isso também está sendo feito na ciência cristã, em algum grau. Vamos aguardar, vamos ver o que virá por aí. A catarse da psicanálise, ou da psicologia, ou da mecânica quântica, ou de quem passa a compreender esse processo. A catarse é inevitável, começou a conhecer, pôs o pé no freio, catarse. Tem dois tipos de catarse. Uma catarse que a catarse vem, a gente compreende, vem a transformação. Ou a catarse vem, a gente nega o processo, põe o pé no freio e a coisa dá uma piorada. Às vezes dá uma piorada porque a resistência do ego é necessário observar. Então é densidade do ego, não tem o que fazer, vai precisar sentir um grau maior de dor, de frustração para poder ter uma catarse mais fluida, mais suave. Tem um trecho, acho que vai ficar nesse que eu vou ler, na outra aula que eu vou pegar um pedacinho da aula para ler um trecho daquele livro que eu quero fazer um comentário importantíssimo, que Joel explica esse negócio da dificuldade de ser um fator positivo, né? Queria comentar um negócio curioso, no mínimo curioso, que aconteceu comigo domingo passado. O sábado foi muito intenso, eu tive alguns atendimentos, eu tive um dia produtivo com meu filho, tive as meditações, estava um dia ensolarado. Foi tão produtivo que o sábado valeu pelo sábado e domingo. E eu tinha marcado de levar meu carro no mecânico na segunda-feira para fazer uma pequena manutenção. Tá ouvindo, não, sabe? Viu como eu percebi que ela estava desligada? Tá vendo? Você encosta a porta para nós, vamos ver se a gente passa um pouco de calor, diminui o barulho. Se a gente passar calor mesmo, a gente abre ela. Não, que eu estou contando para eles uma coisa, no mínimo curiosa, que o meu sábado foi tão intenso e produtivo, semana passada, que no domingo eu acordei convicto que era segunda-feira, certo? Acordei, na parte da manhã, tinha 1 ou 2 atendimentos só, eu ia levar o carro no mecânico, eu fui tomar um café onde eu costumo tomar, ali perto, cheguei, o lugar fechado, pouca gente na rua, falei, o cara fechou hoje, tudo bem, né? De vez em quando ele não abre. Aí catei, tirei o carro da garagem, fui em direção ao mecânico, aí eu percebi que a avenida estava vazia, mais vazia que o domingo.
Aí as lojas fechadas, falei, feriado da cidade, aqui tem uns feriados meio esquisitos nessa cidadinha, né? Que saco feriado, né? Mas tudo bem, eu não tenho paciente aqui mesmo, é tudo de fora, né? Aí eu fui, eu falei, mas como eu combinei com o mecânico, hoje é segunda, ele vai estar lá, né? Cheguei lá fechado da mecânica, eu falei, tudo bem, ele tem o direito, é feriado, por que eu vou pegar no pé dele? Amanhã é terça, amanhã eu trago o carro, reinterpretando, né, tudo. Tranquilo, voltei, aí eu entrei, é uma rodoviária onde eu tomo café lá, eu fui numa lanchonete mais lá dentro, que é de um Japinha, que ele não fecha nem a pau. Eu fui tomar um café, falei, escuta, esqueci o nome dele agora, escuta fulano, que feriado que é hoje? Ele, hoje é domingo, né? Eu comecei a rir de mim mesmo, né? Aí eu falei assim, eu vou contar isso pra eles na aula, porque o dia que você acordar no domingo, convicto de que é uma segunda-feira, porque você quer trabalhar, você está em fluxo. Então foi bem curioso, né? E aqui um outro comentário, o começo do estudo e o nível de dedicação. Primeiro precisa de receptividade, o indivíduo aproxima. E o nível de dedicação, o começo do estudo e o nível de dedicação. O nível de dedicação vai vir do tamanho da receptividade. Alguma receptividade ele já tem, porque senão, ou ele lê e fecha o caminho infinito, ou ele não vai nem ler, ou ele vai até ler uma vez e não vai ver nada ali, certo? Então, o começo do estudo e o nível de dedicação. Que nem aquele negócio que eu falei na outra aula, a indignação do receptivo. Ele entendeu mecânica quântica, ele começou a entender Joel, ele tem que desejar aquilo ali, desejo. Aquilo que eu falei, né? Cada vaso tem um espaço. Falei isso para uma paciente que é espírita essa semana, ela se sentiu um pouco desconfortável com o comentário, né? Porque ela está presa na questão espiritismo e não consegue ler uma vez o Caminho Infinito e não vai, não desce, sabe? Eu já tive 2 casos assim, uma outra que desistiu com uns 3, 4 meses, que é da apometria. Não, a questão onipresença não vai, entende espírito, mas como assim, na onde? Falta capacidade de abstrair, né? Essas 2 pessoas já são senhoras, então tem uma dificuldade é falta de receptividade, falta de preparo. Compreende o espiritismo, chegou aquilo ali tá bom porque é o nível do consciência da pessoa. É uma crítica a pessoa? Não, é o nível de consciência dela, não é crítica, nunca é crítica. Mas o começo do estudo e o nível de dedicação, o indivíduo tem a indignação do receptivo. Ele chega no começo do estudo, ele tem que ver como é que isso aqui vai dar fruto, né? Eu tô unificando mesmo, eu estou entendendo, que nem ler, reler. Qual é a importância de ler e reler? É a capacidade de interpretar, de enxergar nas entrelinhas, de trazer aquilo para a vida prática. Então eu estou vivenciando, estou lendo, estou trazendo, estou vivenciando. Não é uma leitura que só serve para ler, né? Não é distração, é o aprofundamento e aperfeiçoamento da prática. Então leitura não substitui áudio, nem áudio leitura, e os 2 não substituem a meditação. São 3 coisas importantíssimas. E ainda tem uma 4ª, né? Que é o orar e vigiar, que é a rotina. Ali é a vivência. Certo? Bom, só isso. Viu que rapidinho? Vamos pôr. Sentar a borracha santa aqui. Filmar. Aí continua aqui, né? No finalzinho da página 17 do PDF do Caminho Infinito. Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam um bicho, eu tomo um banho de mar. Com um corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A. No beabá da chava que eu sou mais de Jorge Verso. Com você, há um despacho na esquina do futuro, com oferendas garimbadas todo dia. E eu vou chegar, pedir e agradecer, pois a vitória de um homem às vezes se esconde no gesto forte que só ele pode ver.